De volta aqui às 13h53, sem perda de tempo, porque o tempo está corrido. Ontem o São Paulo enfrentou o Libertad e arrancou um empate no final do jogo. E bem no final, quando o Tricolor fez o gol, o estádio explodiu. Havia milhares de pessoas ali, Morumbi lotado e tal. E nessa de explodir, infelizmente, alguma coisa se desprendeu lá de cima, alguma coisa de ferro se desprendeu, caiu e acertou 4 torcedores e alguns estão com ferimentos graves, viu, Ana? Exato, e a gente vai falar sobre isso com o Paulo do Vale, que está aqui com a gente. Tudo bem, PDV? Boa tarde. Oi, PDV, bem-vindo. Tudo bem, Aninha? Boa tarde para você, para o Joel, para todo mundo ligado no Bora. Realmente, né, um momento de alegria, mas que para alguns acaba sendo de muita tensão, apreensão, e para o próprio São Paulo também, né, porque precisa se explicar de alguma forma. E a gente conseguiu conversar com algumas pessoas logo depois, né, do jogo, tentando colher algumas informações. E um tempo depois o São Paulo soltou a primeira nota, dizendo que 2 torcedores, né, foram levados aí para o Hospital do Campo Limpo. E um tempo depois, já pela manhã, o São Paulo soltou outra nota dizendo que eles foram levados aí ao Albert Einstein, porque muita gente questionou o motivo deles terem sido levados um pouco mais distantes, sendo que o Einstein é o mais próximo ali do estádio do Morumbi. E aí a gente tem o relato do filho e irmão, né? Porque, infelizmente, quem se acidentou mais nessa queda da placa foi justamente um homem de 49 anos e o filho dele de 17. E o Alexandre Edward, na verdade, ele gravou um vídeo ainda no hospital e falou um pouco da condição que estava o pai dele e também o irmão dele. Vamos acompanhar. Eu sou o Alexandre, meu pai e meu irmão foram atingidos no São Paulo. Eles falaram que meu irmão teve escoriações leves. Ele está aqui com um monte de corte na cabeça, um monte de ponto na cabeça. O meu pai está na UTI e o São Paulo só ajudou depois que acabou o jogo. Eu entrei no campo para poder invadir, para pedir socorro, porque ninguém estava prestando ajuda. Eu tive que manchar minha cara de sangue do meu pai e para pedir socorro, para pedir ajuda lá no meio do campo, porque senão ninguém tinha feito nada. Agora eles estão falando que o quadro tá tudo sob controle. Aqui, ó, o controle. O controle está lá na UTI, entubado. Realmente é um desencontro de informações. A gente ainda não teve um posicionamento oficial do Albert Einstein a respeito, principalmente, né, do pai, que segundo o filho estaria aí na UTI, entubado. A gente tem a imagem do momento, né, para quem nos acompanha pelo YouTube, do momento que essa placa metálica, essa placa de ferro, ela despenca no momento da comemoração. E, segundo o relato, seriam alguns torcedores que ficaram ali batendo, socando essa placa, e ela acabou, de alguma forma, soltando e caindo, né? Então a gente aguarda aí um posicionamento novo do São Paulo, também do hospital, com relação às 2 vítimas. Pois esse tipo de estrutura, você não pode colocar o acidente ali na conta da torcida, porque como é que você contém a torcida em um momento como esse? Ele tem que estar preparado para aguentar o peso, né? Absolutamente para tudo, a pancada, a soco. Agora é muito triste ver um negócio desse, uma placa se desprender e acertar em cheio ali esses rapazes. Agora é torcer para eles se recuperarem e que o São Paulo respalde, minimamente falando, para não usar outro termo aqui, essa família, né? Isso aí é de absoluta responsabilidade do São Paulo Futebol Clube, principalmente por conta dos seus torcedores que estavam ali curtindo, torcendo para o time, foram atingidos sem nem saber o que estava acontecendo. A pancada veio do alto, do nada ali, ó, no momento de euforia. Vamos aguardar e seguir acompanhando bem de perto o estado de saúde deles todos e principalmente em cima do respaldo que eles vão receber. E que esse pai se recupere, né? Porque a informação que a gente tem é de que a situação realmente não é tão fácil assim não, que ele está numa situação mais delicada. Chocante. Valeu, viu, PDV? Tchau, PDV. Um abraço. Valeu, um abraço. Vamos pro